Eu costumo dizer que é o grande criou da gente, é um cara que constrói muita coisa dentro das periferias, na Zona Norte, onde nasceu, mas na Zona Sul, na Zona Oeste, em todo canto, falando dessa cultura hip hop, lembrando que é importante o lado artístico, é importante você ser o artista, mas que a gente está falando de uma cultura hip hop, e aí se organizar para a gente fortalecer os nossos e nossas, acelerar nossa galera. Fala um pouquinho dessa tua trajetória e desse fortalecimento da cultura hip hop enquanto política pública, que você é um dos caras que tem mais corrido para as pessoas poderem andar nesse momento. Boa tarde a todos e todos. Quando eu estava aqui, aí o pessoal fazia questão de escutar o boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu não escutei boa tarde. Boa tarde. Faz parte da dinâmica vocês falarem também. Gente, estilo fala de uma... Eu sempre estou vivendo e revivendo esses momentos de quando a gente começou, né? Meu nome é DJ Big, eu comecei como DJ, enfim, escutando os discos do meu pai, pesquisando ali na radiola, fazendo som na rua mesmo pra galera. Mas a minha preocupação sempre foi maior com a galera do que comigo. Não sei se vocês entendem, tipo assim, na minha casa tinha um som, mas na rua não tinha. Então a gente era a única casa que tinha uma radiola, então a gente botava a radiola na frente, ficava tocando uma música e a galera ali. Isso na verdade em 91, né? Foi quando a gente começou a fazer essas coisas na rua. E de lá pra cá, acho que esse negócio já nasceu dentro de mim, esse sentimento de entender que é necessário a gente gritar, falar, correr atrás. Eu estou curador do festival há 6 anos, né? Estou há 6 anos e eu sou responsável por trazer essas pautas, né? Das desigualdades, de falar da negritude, falar da economia criativa e tal. E isso nasceu muito de um olhar que a gente já tinha há muito tempo, que é esse olhar de, bom, o Festival Replay, muito massa, o primeiro ano muito lindo, mas será que o festival ele é realmente inclusivo? Né? E a gente viu isso numa apresentação do festival. A primeira apresentação foi quando a gente questionou: a gente não tem a população negra, a população periférica inclusa dentro desse festival. Como é que a gente vai fazer para isso acontecer? Né? Tipo, foi uma reunião com os secretários, com os dirigentes do Reggae Play, e aí a gente pontuou: vamos fazer um festival dele, colocar, na verdade, um festival que tenha essa característica de poder trazer esse povo e explicar para esse povo também o que é tecnologia, porque não adianta essa dialética, essa história de digital está na cabeça de quem vem da classe média. A periferia não sabe o que é isso. Quem pega o celular e fica da chica ao coração para entender como funciona aquilo lá. Não sabe o que é startup, não sabe o que é, enfim. A gente precisa fazer formação dentro da periferia para entender. E aí a gente começou a fazer algumas batalhas que a gente já fazia, batalhas seletivas, trazendo essa reflexão para o pessoal que era o Festival Reggae Play. Isso para poder dizer para vocês por que essa roda está acontecendo aqui. A necessidade de trazer esses diálogos para espaços como esse era de suma importância já em 2004, 2002, 2003, ali, quando a gente começou a trabalhar a cultura, quando o prefeito era João Paulo, né? Imagina hoje, né? A gente colocar e pontuar essa periferia, porque lá atrás a gente já trabalhava na perspectiva da inclusão, de trazer esse povo da periferia, trazer a galera do hip hop para poder dialogar e garantir espaço para essa galera. Porque a gente estava fazendo oficina no multicultural, a gente estava fazendo oficina em vários lugares, mas e os espaços para essas pessoas apresentarem? Não adianta formar um grafiteiro, formar um DJ, formar um MC e não ter espaço. Qual é a perspectiva de vida aqui dentro da periferia? Na verdade, eu costumo dizer isso, né? O maior exemplo para quem nasceu dentro da periferia, de ter grana, é o traficante. Então não existe um outro grande exemplo. É o cara que anda com o melhor moto, o melhor carro, né? Está sempre rodeado de gente porque é o cara que tem dinheiro. Então, dentro da periferia, o moleque já nasce com essa ideia, né? Tipo, vou colar ali para poder ter alguma coisa, porque não tem alguma oportunidade. E a gente começou com essas oficinas, e essas oficinas foram dando gás. Eu vejo a falar de estilo e de vários outros que começaram aí no meio desse caminho aí também, e são grandes articuladores nas suas quebradas. Isso cresceu demais. Hoje a gente tem aqui pessoas representantes do sertão, né? Tá aí o Júnior Baladeira, o PJ de Uricuri, Araripina,
né? A gente tem Rio de Janeiro aqui, no Leal, Lu, né? Estamos com na Wilson do GT Hip Hop, e são várias pessoas, é uma grande tribo trabalhando forçadamente para as coisas acontecerem. Para se terem ideia, a gente tem que brigar para poder entrar em edital. Então, após esses anos todos de luta, de trabalho, enfim, em várias instituições, a gente acaba aqui aprendendo que o sentido de fazer isso tem que estar na cabeça de todo mundo. Embora esteja na instituição A, B, C, X, Z, a gente precisa criar a nossa. A gente precisa ter representações que pensem para a gente, ou ter representantes nossos lá dentro da LEP, dentro da Câmara de Vereadores, para poder garantir e fazer com que as leis funcionem. Então, eu não vou dar a notícia que vai dizer o João Paulo aqui, né? Mas isso vem caminhando, mas não foi uma coisa que veio de uma hora para outra. Como o Michel fala, são 33 anos de trabalho, e 33 anos de trabalho sempre olhando de lado assim, porque tu é negro, tu é macumbeiro, tu é da periferia, tu é gordo. São vários estereótipos que a gente carrega. E eu nunca tive medo nenhum deles. Ainda há pouco estava falando, o grande desafio é poder olhar para as pessoas que têm e detêm o poder e dizer, está no poder, e esse poder favorecer a periferia, ou seja, para favorecer a população, não favorece. E olhando ele assim, você está errado. Né? Eu estava conversando com um produtor ainda há pouco, você está errado. Porque você detém da condição de se propor, de propor fazer as coisas acontecerem e não está fazendo acontecer. E as pessoas têm medo de olhar no olho e dizer, vocês estão errados, vocês são racistas, vocês estão escondendo a periferia. E por que vocês estão escondendo? Porque o palco da periferia tem que ser o palco mais visitado pela polícia. Por que isso? Em todo lugar, em todos os lugares tem drogas. Todos os lugares. É preciso fazer uma grande mobilização para que isso aí acabe ou se contenha, enfim. Mas não é só no palco do hip hop, né? Então, assim, são várias coisas que a gente passa, né? O assunto é tão abrangente que é muito pouco tempo para falar, mas assim, o que na verdade me indagou a criar essa roda, né? Sou o curador, e criei essa roda porque a ideia aqui é pactuar esses sentimentos para que mais pessoas escutem, gestores, professores, antropólogos, historiadores, mães, pais, para entender que isso aqui vai sim mudar, mas só vai mudar a partir da força de cada um. Uma das coisas que eu sempre reforço é que o hip hop ele talvez seja o único movimento cultural que consegue entrar dentro da quebrada e falar sobre direitos, falar sobre valores, trocar ideia e poder olhar no olho e dizer, pô, irmão, você errou, você foi violento, e a galera ouvir. Isso seja numa batalha de rimas, seja num mutirão de grafite, numa roda de conversa de DJs, MCs, isso vai rolar. Porque a nossa sensibilidade e conceito do hip hop nasceu para isso, para a gente acabar com a violência e a gente sair daquilo que era o subúrbio e mostrar a cara. E mostrou. Nasceu lá no Brooklyn, hoje muita gente fala que a música do hip hop no Brooklyn ou seja, nos Estados Unidos, o nosso prego aqui. Uma questão, logicamente, de identidade, mas também de processo, né? E aí, o quanto a gente tem investido, de fato, para essas quebradas receberem essas informações, essas formações. Não adianta ficar reclamando do brega funk, não adianta ficar reclamando dos movimentos periféricos, e que as pessoas não têm educação ou coisa parecida, quando vocês não oferecem isso para acontecer. A periferia precisa sobreviver e precisa aparecer. E ela se desenvolve da forma dela. Vai sendo recriadas as coisas. Então, assim, qual foi o gestor que pensou, de fato, numa política pública para estar inserido dentro da comunidade e poder estar trazendo diálogo sobre valores, direitos, a questão da sexualidade, do corpo, porque realmente, e é isso, eu abraço todos os movimentos de periferia, sou do hip hop, mas a gente faz reflexões. Enquanto estava trabalhando no Compás, de 2016 a 2020, a gente conseguiu fazer um coletivo de pessoas do brega funk, do passinho, para falar um pouco sobre essa questão da sexualidade,